estamos começando mais uma edição do programa UrbanView, um novo olhar sobre a cidade, um programa que é uma produção da Urban Systems e que tem como convidada hoje, aqui ao meu lado, a professora doutora Eliane Monetti, pesquisadora do Núcleo de Real Estate da Escola Politécnica da USP. Eliane, como vai você? Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Obrigada aí pelo convite. Nós que agradecemos aqui no UrbanView, prazer recebê-la nessa edição de hoje, que dá sequência a uma série especial que a gente vem fazendo aqui no UrbanView, que está abordando o novo plano diretor da cidade de São Paulo sob a ótica de diversos especialistas. E hoje aqui a gente tem a Eliane que vai dar sua contribuição também. E o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual nós vamos conversar no programa de hoje, é novo plano diretor de São Paulo, como ele afetará a oferta de imóveis, os seus preços e formatos. Nós vamos conversar aqui, entre outros assuntos, sobre que obstáculos podem desvirtuar as premissas do novo plano diretor quando os projetos imobiliários passarem a atender às suas diretrizes. Quais são os impactos do novo plano diretor econômico, novo plano diretor estratégico, na visão do empreendedor imobiliário? E como as mudanças trazidas pelo novo plano diretor vão impactar na ação do empreendedor imobiliário, tanto na cidade como no preço e no formato dos imóveis. Temos aqui ao meu lado Sandra Lanza. Tudo bom, Sandra? Tudo bem, Gilberto? Bem-vindo, Eliane, e bem-vindo a você que está com a gente em mais uma edição do UrbanView. Eu tenho uma dica hoje para você, que é o evento Expo Urbano, Transpoquip, Latin América e Expo Parque em 2014, que começou ontem, dia 29, e vai até o dia 30 de outubro no Pavilhão Vermelho do Expo Center Norte, em São Paulo. Além da feira, que conta com as soluções e novidades trazidas por mais de 200 expositores do setor de infraestrutura de transporte, também haverá no evento 6 salas de apresentações. No dia 30 de outubro, das 17h50 às 18h35, dentro do programa de conferências do Fórum Urbano Soluções Integradas, será realizada a palestra Sustentabilidade Econômica a partir do desenvolvimento de clusters produtivos, com o Tomás Assunção, presidente da Urban Systems. Ficou interessado? Mais informações você encontra no site do evento www.transpoquip.com.br. Muito bem. Sandra, para participar do programa? Muito bem. Para você participar do programa, você pode mandar um e-mail para a gente. urbanview@urbanssystems.com.br. Nós recebemos a sua pergunta ao vivo e colocamos aqui para a Eliane, para nossa entrevistada aqui durante o programa. Outra forma de você participar é por meio da nossa enquete do dia, que você vota lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje: você pensa que o que você pensa da premissa do novo plano diretor de São Paulo de aproximar o público dos meios coletivos de transporte? Primeira opção, boa, é preciso estimular o uso do transporte coletivo. Segunda opção, a intenção é boa, mas depende de um transporte público de melhor qualidade. Ou terceira opção, ruim, é desnecessário cercear o direito ao uso do automóvel. Eu aguardo a sua participação. No final do programa a gente traz o resultado e a Eliane comenta com a gente. Muito bem, o Comitê de Mercado do Núcleo de Real Estate, ele é formado por professores e pesquisadores do órgão. A Eliane é uma delas, está aqui com a gente, e também por profissionais de destaque de diferentes segmentos desse setor. E vem acompanhando e analisando atentamente, como não poderia deixar de ser, um novo plano diretor de São Paulo desde o início das suas atividades. Nessa edição aqui do UrbanView, vamos avaliar junto com a Eliane as diretrizes desse novo plano, como direcionador e disciplinador do uso do espaço urbano e também seus mecanismos de ação sobre a atividade imobiliária, que ao final é a grande força que fará o plano se materializar, se tornar verdade, né? Na prática que a gente vai ver como é que a coisa acontece. Vamos começar a nossa entrevista com a Eliane perguntando justamente para ela contar um pouquinho desse núcleo de comitê de mercado, quer dizer, tanto o núcleo de real estate como o comitê de mercado ao qual você pertence. Ele é um órgão da USP, é um órgão da faculdade, né, da Escola Politécnica da USP, e ele faz o que exatamente? Ele estuda o mercado, ele dá dados para o mercado, iniciativa privada, para o poder público. Como é que, uma rápida pincelada para quem está nos assistindo poder entender esse... O núcleo de real estate, na realidade, ele é um nome que a gente deu para um grupo de pesquisadores da área de real estate que estão debaixo da Escola Politécnica da USP.
Na realidade, a gente criou esse nome de núcleo com o objetivo de criar um link com a sociedade, quer dizer, é o veículo onde a gente conversa com a sociedade, até reconhecendo que a área imobiliária tem muito pouca informação de qualidade, né? Então a ideia nossa é que nunca fizemos trabalhos teóricos puros, né? Então sempre coisas aplicadas que sejam úteis para a sociedade. Então a gente batizou de núcleo de real estate todo esse conjunto que a gente entra em contato com a sociedade. Dentro disso surgiu a ideia da gente criar um comitê, né? Comitê esse com grandes personagens, vamos dizer assim, do setor. Então a gente tem grandes empreendedores imobiliários dos diferentes setores, residencial, hotelaria, shopping center, temos advogado que responde pela parte de direito, arquiteto, urbanista, né? Então são um grupo de, se eu não estou enganada, 17 membros que se reúnem a cada 2 meses, né? A gente se reúne durante o período de um almoço, se escolhe um tema, esse tema é escolhido antes, a gente já prepara toda a informação básica para a discussão e a gente passa esse almoço discutindo. Depois a gente faz uma ata, né, uma nota do comitê, que no fundo procura dizer qual é a síntese, né, no sentido de poder contribuir com alguma coisa para o meio, né, para o segmento aí de real estate. E vocês têm uma série de publicações também, inclusive uma delas é coordenada por você, não é? A gente revista. A gente tem essa revista que aí a gente está tentando mudar o formato dela para que ela consiga sair mais fácil, porque o formato impresso é sempre demanda mais recursos, a gente não pode contar com recurso público para isso. Então a gente está tentando passá-la para meio digital para conseguir isso mais fácil. Mas de qualquer forma a gente deixa no nosso site, que é o www.realestate.br, tem toda a documentação produzida pelo núcleo. Qualquer um pode acessar, tem como totalmente livre, é só dar download, então é muito fácil de acessar, dissertações, teses, monografias de MBA, trabalhos importantes que foram realizados estão lá, né? Todas as notas do comitê desde a primeira, uma carta também que a gente divulga 4 vezes por ano, então é uma opinião, vamos dizer, do núcleo a respeito de algum assunto específico candente aí do real estate. Então toda essa documentação está disponível no site para download direto, então é um muito bem, olha aí, você que é fácil, interessado, né? que está nos assistindo, é interessado no assunto real estate, no assunto do mercado imobiliário, tem a dica dela aí como toda essa documentação, todo esse conteúdo aí importante que é disponibilizado gratuitamente e de fácil acesso. Eliane, vamos começar nosso assunto aqui, plano diretor, perguntando para você o seguinte: quais são os obstáculos, né, na realidade de mercado, digamos assim, que podem desvirtuar as premissas do novo plano diretor? Porque quando a gente fala de premissas, né, aquela história que a gente estava falando um pouquinho antes de começar o programa, assim, sempre existem boas intenções, muitas vezes existem boas intenções de se elaborar um plano, mas quando ele se depara com a realidade de mercado, sempre existem obstáculos que podem desvirtuar essas premissas quando os projetos imobiliários passarem a atender suas diretrizes. Até porque nós tivemos, quem assistiu o nosso último programa da semana passada, foi falado justamente, né, Sandra, que existe um grande estoque, né, as construtoras e incorporadoras correram para formar um estoque e aprovar projetos dentro da lei antiga. Isso deve demorar 1 ano e meio aí para ser colocado no mercado, mas na verdade daqui a 1 ano e meio que a gente vai, segundo o nosso convidado anterior, a sentir as premissas do plano diretor na prática. Eu queria que falasse um pouquinho, na visão de vocês, quais são esses obstáculos. Bom, de fato a gente vai começar a perceber isso só mais adiante, porque os projetos estão na gaveta, né, e já são aprovados, quer dizer, vai acontecer dentro do mercado imobiliário, que já está desaquecido, então provavelmente isso vai demorar um pouquinho para se lançar esses empreendimentos que estão debaixo do antigo plano diretor, e aí vai estar concebendo os novos projetos que começariam, tipo, daqui 2 anos, né, a serem implantados, né. Na realidade, o grande desenho do plano diretor é aproximar, né, ou estimular, né, que se tenha o consumidor, o habitante de São Paulo, né, morando próximo dos veículos de transporte, morando próximo dos grandes eixos de transporte. Então, para isso, o que se fez? Se criou algumas condições dentro do plano para tentar favorecer esses corredores, vamos dizer assim, em detrimento
das outras regiões dos bairros. Então, a ideia é criar algum tipo de incentivo para que os empreendedores ajam com mais intensidade nesses corredores que a gente chama de eixo, né? Então, esse foi o desenho original, né? Agora, respondendo à tua pergunta, os obstáculos que aparecem, né? Na realidade, o plano apareceu com algumas modificações relativamente ao plano original, que, no meu modo de ver, são essencialmente dois números aí que mexem em tudo, né? O primeiro deles é o tamanho da outorga onerosa. Então, e o segundo é o coeficiente de aproveitamento que a gente tem. Então, como é que eles agem, né? O coeficiente de aproveitamento, antigamente, a gente podia construir até 2 vezes a área do terreno, né? Agora, o coeficiente básico de aproveitamento não é mais o 2, é o 1. Então, eu só posso construir uma área equivalente à área do terreno, né? Na região dos eixos, a gente pode chegar até 4 nesse tamanho, desde que se pague outorga onerosa, né? Então, vamos dizer, eu compro 1 metro quadrado de terreno virtual da prefeitura. Então, aí com isso eu posso construir mais, posso avançar para 4 nos eixos e para 2 no miolo dos bairros. Fora dos eixos não tem outorga onerosa? Não, todos têm outorga onerosa. Todos têm outorga onerosa. Quer dizer, qualquer coisa que você vá construir, além do coeficiente básico de aproveitamento, que é 1 para a cidade inteira, você paga esse terreno virtual, seja no eixo, seja no miolo de bairro, né? Na realidade, dentro desses interiores de bairro, o que acontece é que o coeficiente de aproveitamento só pode chegar a 2, e no eixo ele pode chegar a 4, né? Então, aí a gente tem a combinação dessas duas coisas, né? E a outorga onerosa, o tamanho que ela tem agora, né, que é muito expressivo, a combinação desses dois elementos realmente vai trazer um custo bastante intenso para os novos empreendimentos, né? Então, isso significa que o preço vai subir, né? Não tem como não subir, né? Então, seguramente que para se manter, quer dizer, se imaginando que os empresários vão manter o seu grau de remuneração que eles vêm mantendo, né, vai precisar subir o preço, né? Isso significa que os imóveis já existentes também vão ter uma valorização? Provavelmente, porque com a limitação que aparece agora no plano diretor, onde dentro dos eixos a gente acaba tendo um limitador de tamanho das unidades, de dentro dos eixos já se calculou aí, vai ser um tamanho médio de 80 metros quadrados por unidade. Não dá para passar disso. Então, em sendo assim, e uma garagem, né? Na realidade, eu até posso fazer uma segunda garagem, mas ela vai passar a computar essa área para efeito de aproveitamento. Então, o que acontece? Quando a gente tem um rateio do terreno, né? Terreno mais outorga, né? Por um número menor de unidades, né? Isso onera o preço de cada uma delas, né? Porque o terreno já é caro, né? Ainda com a outorga onerosa que incide junto, né? A outorga onerosa, em muitos lugares, ela está acima do valor real do terreno. E é uma coisa que você desembolsa à vista. Então, você ainda precisa pagar a remuneração desse dinheiro durante esse ciclo todo, né? Então, com certeza, o preço sobe. Aí você me perguntou do usado, né? Dada essa limitação de áreas que vai acontecer nos eixos, né, quem precisa de mais área ou mais garagem, né, o que vai fazer, né? Se eu não tiver empreendimento novo nos eixos, provavelmente nos moldes atuais vai ser difícil ter, porque vai ser proibitivo, né, do ponto de vista dos empreendedores. Aí o que deverá acontecer? O pessoal vai migrar para os imóveis antigos, né? Então, a tendência, né, a gente nunca consegue dizer que isso é linear, mas dá para dizer que é uma tendência de valorização nos imóveis antigos, né? Agora, eu tenho uma pergunta, você já começou a respondê-la, na verdade, mas eu gostaria de me aprofundar um pouquinho nessa questão. O que diferencia esse plano diretor atual do anterior e se teve algum gap específico que você queira pontuar? Bom, eu acho que, essencialmente, esses são os dois problemas maiores, né, que a gente vê. Como diretriz, ele tem uma diretriz um pouco diferente do que tinha o plano original, que o plano original se limitava bastante à unidade em si, né? O plano atual não, ele pensa mais a cidade, né? Então, desse ponto de vista, eu acho que é um avanço que a gente teve, sem sombra de dúvida, quer dizer, a cidade está mais pensada, né?
O problema é que esse ônus que veio junto é um ônus que pode inviabilizar o desenho da cidade desta forma como a gente imagina que o mercado imobiliário vai atuar, né? Exatamente porque forçaram um pouco a mão nos valores de outorga e talvez no exagero de coeficiente de aproveitamento. Então, essencialmente foi isso, né? Os coeficientes do antigo plano eram maiores, né? Agora diminuíram e a outorga cresceu. Então, essa combinação aí que é o mais dramático para efeito de custos e preços. Quer dizer, nós vamos ver um movimento de... Pode ter dentro dessa tendência que você falou, pode até ter um lado interessante, né? De um movimento de você recuperar e revalorizar áreas, por exemplo, da cidade. Pega um exemplo, que é a Avenida São Luís, né? Você tem ali apartamentos antigos que tem uma metragem maravilhosa, né? Banheiros que hoje caberiam um apartamento inteiro dentro, né? Banheiros de... A gente está falando de apartamentos de 80 metros quadrados, cada apartamento desse tem 300, 400, 500, Mas 1000. continuam praticamente sem ter garagem, então esse problema continua. Mas agora falando sério, isso pode ter algum tipo de estímulo para recuperação e revitalização de áreas que talvez não estão com tanta atenção? Ou com tanto... A gente tem a Operação Urbana Centro, né, que já existe e que a ideia é que ela vá ser remodelada, mas a gente ainda não sabe em que padrões. A operação urbana ela já existe há bastante tempo, ela tem exatamente como objetivo a revitalização das áreas centrais da cidade. Quando a gente fala em operação urbana, normalmente são regimes de exceção relativamente à lei de uso e ocupação do solo e às vezes até o plano diretor. Então, ela ainda não está contemplada no plano novo, apesar dela existir e já ter sido informado que ela vai ser remodelada. A proposição disso vai vir da prefeitura? Provavelmente. Quer dizer, ela pega a atual e propõe um novo modelo, talvez dentro do plano diretor. Na realidade, assim, o plano diretor antigo delimitou determinadas áreas de operação urbana. Né? Segundo o que se entende no novo plano, essas áreas estão preservadas, mas o que vai se fazer é mexer talvez nas diretrizes internas dessa operação urbana centro. Né? Então, recuperaria, vamos dizer, voltaria a ter vida, né, dentro do centro, porque hoje em dia é por escritório, então, quando chega à noite, você não encontra viva alma dentro do centro. Maravilha. Vou falando também um pouquinho de agora detalhes do plano diretor. Existe uma limitação, que você já citou, do número de garagens, né? Um ponto que foi muito discutido, aí o pessoal conversou muito. E o núcleo de real estate fala que essa limitação do número de garagens, na verdade, seria uma imposição de diretriz a um produto imobiliário e não à cidade, como se espera de um plano diretor. Quer dizer, é como se o plano diretor, que é responsável por estabelecer as grandes linhas de atuação, fosse olhar num micro ali e falar assim, olha, você não pode fazer garagem. É esse o entendimento? Isso. E qual a razão? Na realidade, você colocar uma garagem ou não, na realidade é uma opção que o empreendedor deve ter. Ele pode mirar num público X, que é um público que quer aquela garagem, né? Ou pode ser o oposto, ele quer desenhar. Antigamente a gente tinha um problema ao contrário, né? A gente tinha um número mínimo de garagens para os empreendimentos, isso caiu. Mas a gente também tinha essa limitação antes, só que por outro lado. Então, se alguém queria fazer um empreendimento sem garagem, também não podia. Né? Então, na realidade, seja um, seja o outro, né, você acaba mexendo no desenho, né, que cabe aos empreendedores definirem, né, aos arquitetos que trabalham junto, uma adequação desse produto para o público-alvo. Né? Então, isso é importante. E isso daí acaba sendo um limitador. Mas a justificativa da prefeitura, ou enfim, do grupo que conseguiu a vitória dessa questão do número de garagens, ela se baseia em qual premissa? Que ela quer o quê? Ela colocar menos garagem para a pessoa não ter carro, não usar carro? Eu acredito que o raciocínio seja esse. Esse seja o raciocínio. Eu acho que seja esse o raciocínio. Quer dizer, se você está perto dos meios de transporte, você não tem necessidade da garagem. Né? Eu acho que tem uma lógica atrás disso. Né? Mas eu acho assim, você pode estimular que você tenha empreendimentos que estejam perto do meio de transporte e você conseguir valorizar. Agora a escolha de colocar a garagem, fazer de 30 metros, de 50, de 80, né? Com terraço, sem terraço, isso é uma coisa que o empreendedor é que desenha. Uma coisa um pouco contraproducente, porque a pessoa pode, por exemplo, ter na família dela 5 pessoas, das quais 5 pessoas, 4 têm carro, automóvel,
todas privilegiam o transporte urbano, utilizam o metrô, deixam o carro na sua garagem. Eu não consigo entender um pouco, eu tenho uma certa dificuldade de entender isso, porque se eu quero privilegiar o transporte urbano, eu tenho que ter mais garagens para guardar os carros para eles não saírem para as ruas, né? Para mim, eu não consigo entender um pouco a lógica. Eu acho que a lógica seria assim, venda o seu carro e fique só com o transporte público. Porque assim, você vê em cidades do exterior, por exemplo, em Nova York, as pessoas têm o seu carro, porque de vez em quando elas viajam, de vez em quando elas têm um compromisso onde elas necessitam do automóvel. Então, o que me parece assim, em vez de você oferecer uma melhor qualidade e variedade de transporte urbano para que eu deixe o meu carro nas 18 vagas de garagem que eu tenho, por exemplo, não, ele prefere que eu venda meus carros e seja obrigado a usar, mesmo se eu tenho uma viagem no final de semana que eu tenho que ir até Campinas. Só complementando a questão do Gilberto, e aquela história dos multimodais, né? Quer dizer, todo mundo fala que o transporte do futuro é ser multimodal, né? Pegar o metrô, pegar a bicicleta, carro, que é exatamente isso que o Gilberto está colocando. A importância é você ter o carro, deixa em casa e hoje eu quero ir de transporte público, não é na isso? realidade, quando você interfere com a liberdade de cada um escolher, é um pouco complicado, né? Eu acho que se a gente tivesse um transporte com muita qualidade, qualquer um de nós, se vai para fora, para qualquer cidade fora que está bem abastecida de transporte público, ninguém pega nem táxi, né? Quer dizer, a gente vai de ônibus, a gente vai de metrô, e é extremamente confortável e extremamente eficiente, né? A gente ainda não chegou nesse ponto, né? Mas o que, dentro da tua questão, o que eu coloco muito é isso, é um problema de você interferir numa liberdade que não caberia ao poder público resolver, né? Quer dizer, definir quantos carros você pode ter, né? Se você quiser morar naquele lugar. Então é uma coisa complicada. Não é que você não possa fazer o empreendimento com mais garagem, você pode, né? Só que você vai pagar como se fosse uma área computável. Então você vai ter que fazer muito menos unidades para compensar uma garagem, né? Então, aí o preço da unidade fica ainda maior, ainda mais caro. Ou seja, fica quase que uma elitização também, que é um outro ponto que eu vejo, não sei qual a visão do núcleo de real estate da Escola Politécnica da USP, mas parece que estimula. Então, quer dizer, naquela área, um prédio que tem pouquíssimas unidades, porque tem muitas vagas de garagem, ele vai custar milhões e milhões de reais e vai ser culpado pela elite. Pela elite, mas o que a gente percebe é um pouco isso, né? O plano tem algumas coisas que eu acho que, usando aí uma gíria, eu acho que o pessoal está dando tiro no pé, né? Porque na hora que você vê os empreendimentos encarecendo muito, né? Na região, dentro da região de São Paulo, da cidade de São Paulo, a tendência é você migrar e fazer empreendimentos fora de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então você criaria cidades dormitório, o que seria absolutamente o oposto do que o plano pretende. Evidente que a gente não é dono do futuro, não sabe como as coisas vão se comportar, mas seria uma tendência natural. Quer dizer, a gente já percebe movimentos dos terrenos subindo em valor. Uma outorga onerosa mais pesada, uma limitação do projeto que você nem sabe que grau de escoamento vai ter, de liquidez vai ter no mercado, quanto que o público vai conseguir aceitar. A gente tem que lembrar que já existe hoje em dia uma defasagem grande entre poder de compra e acesso dos indivíduos à habitação. As unidades cresceram muito de valor, né? E com esse crescimento de valor, muita gente que ia entrar no mercado acabou não entrando e atrasou de novo. E esse plano, eu acho que ele vai acelerar mais esse processo, né? Então, talvez aquela proximidade de deixar todo mundo junto, né, próximo dos eixos, de repente vai afastar e levar isso para as cidades vizinhas. É um risco que se corre, né? Muito bem, Urban View de hoje entrevista a professora Eliane Monetti, pesquisadora do Núcleo de Real Estate da Escola Politécnica da USP. Agora a gente vai pegar um outro ponto do plano diretor que também está sendo bastante comentado e eu queria saber a opinião de vocês. Restringir a implantação de muros, mais a imposição de estabelecimentos comerciais e de serviços no pavimento térreo, são boas soluções? Falando da forma como você falou, me parece assim, lindíssimo, né? Se a gente olha aqui os exemplos que a gente tem em São Paulo, né?
A gente fala fantástico, tem uma loja embaixo, tem um empreendimento multiuso. O exemplo clássico do Conjunto Nacional, né, que você tem Conjunto Nacional, prédio residencial, você tem aquele prédio outro comercial. no Itaim, esqueci o nome fica ali dele, na Joaquim Floriano, esquina com a... Então são lugares agradáveis, sem a menor sombra de dúvida. Agora vamos para o que está falando o plano diretor, né? O plano diretor impõe, né, quer dizer, parte de uma premissa que, não sei o quanto verdadeiro ou não, né, de que os condomínios se fecham dentro de muros e a cidade não aproveita esses espaços, né? Acho que tem uma certa razão nisso, mas eu acho que a partir desse princípio se colocou o seguinte, tira esse muro, né? Essas áreas são áreas que a gente chama de fruição pública, né? Não tenho nada contra, né? Então, se abre um pouco disso, que vira na contramão de problemas de segurança que a gente sempre enfrenta em São Paulo. Quanto a colocar as lojas, né, fazer esse empreendimento misto com loja no térreo, isso está estimulado dentro do plano diretor. Então, o que acontece no plano é que ele favorece para que essas áreas, né, tenham até um certo limite, elas não são computáveis. Então, isso estimula a existência desse tipo de coisa. Só que você olhando do outro lado, do lado do comércio, né, você não vai ter comércio suficiente para ocupar esses espaços, admitindo que os corredores realmente fiquem dessa forma, né? Você não tem como ter um comércio que seja válido enquanto investimento, quer dizer, a gente imagina um investidor comprando o espaço para ele locar para alguém que vai exercer alguma atividade de comércio ou serviços, né? Então, aí teria uma atividade atrás disso. Provavelmente não vai se conseguir ocupar todos esses espaços com o grau de qualidade que a gente imagina. Então, a tendência é você ter uma subocupação nesses espaços. Quer dizer, você começa a ter um comércio de qualidade inferior, porque tem que ser usado o espaço, né? Começa a se alugar por qualquer preço. Começa a se alugar por qualquer preço, para não porque ficar tem que ocupar, vazio. para não ficar uma parede fechada. O que eu estou lá, entendendo, o que você está me dizendo é o seguinte, esse exemplo que você citou desse empreendimento no Itaim, quer dizer, ali é uma área de grande trânsito de pedestres, de muitos escritórios, de muitas residências, você tem um nível aquisitivo e uma quantidade de consumidores ali transitando que alimentam um empreendimento como esse. O que você está querendo dizer, se eu estou entendendo, é que se você começa a colocar isso a torto direito na cidade, nem todos os lugares terão esse mesmo perfil. Exatamente. Um público, uma quantidade e perfil aquisitivo de público que sustente esse tipo de... Exatamente. É exatamente isso. Então, na realidade, o que você tem é que essas lojas que estão lá, toda a parte comercial que tem lá embaixo, ela alimenta não só o empreendimento em si, mas toda a sua vizinhança, né? Então, você tem uma capacidade de gastos desse público que conseguem sustentar esse comércio instalado, né? Se você começa a aumentar essas áreas, qual a tendência? Você não consegue remuneração possível dentro da atividade comercial, né, para justificar aluguéis praticados num tamanho maior. Então, aí a tendência é caírem esses aluguéis e você passa a ter subocupação desses espaços, né? Subocupação no sentido de ocupação de pior qualidade, né? Como a gente sente, arquitetos de criar algum tipo de ocupação dentro dessas áreas que consiga ajudar um pouco, ou substituir, não sei como seria o desenho disso, mas um segundo uso, talvez um uso até interno do condomínio, não sei como seria o desenho disso, mas de qualquer forma, alguma coisa que você não dependesse dessa locação para fora, porque a tendência vai ser, como ela está muito desequilibrada, né? A gente chegou a fazer uma conta no núcleo há um tempo atrás, tentando buscar qual seria uma relação razoável, né, de número de lojas com relação aos espaços residenciais que tem em volta. E o que a gente chegou é que é da ordem de 20% no máximo do que está estipulado na lei. Ou seja, a gente está com 80% aí de espaço que vai ficar ocioso ou com uma ocupação deteriorada. Os dados preocupantes. Preocupantes. Voltando à questão de restringir a implantação dos muros. Então, eu queria que você se alongasse um pouquinho mais nessa questão. Eu vou citar um exemplo, quem mora aqui em São Paulo, quem mora na Zona Sul, principalmente deve conhecer, ali na Avenida Santo Amaro, tem um condomínio, já quase chegando ali
Padre Antônio José dos Santos. Isso, Padre Antônio José dos Santos, que ele exatamente, ele ocupa um quarteirão, um grande quarteirão, ali deve ter uns 2, 3, 4 edifícios grandes, né? Acho que são 4 torres. Ele é um quarteirão muito grande, então ele é murado, ele vem murado aqui, tem só as entradas de automóveis e pedestres. Ok, você olhando para um condomínio, pegando esse condomínio, por exemplo, realmente você alija toda aquela... Cria um mini bairro ali que está totalmente isolado por muros altíssimos do restante da cidade. Você tem a rua, aí você tem a calçada e você tem um muro muito grande. Se esse prédio fosse construído após a implantação desse novo plano diretor, o que aconteceria com o prédio desse? Ele teria que ter um recuo maior com áreas verdes ou a área interna dele de piscina, de jardins, de quadra, teria que estar aberta para o público? Eu não sei qual é a área que tem o empreendimento, mas é assim, agora dependendo da área que você tem dentro do empreendimento, você é obrigado a abrir um pedaço de área para a fruição pública. Então, isso vem no novo... Você pode manter o muro, mas você tem que deixar um pedaço do terreno. O muro, na realidade, ele é limitado. Você não pode ter muro a volta toda, né? Então, você tem um espaço específico onde você pode ter muro. Então, isso é limitado, é um tamanho menor, né? Você não vai poder cercá-lo da forma como ele está hoje. Tem restrição de altura também? Tem no miolo dos bairros, né? Dentro dos corredores você não tem restrição de altura, mas dentro do interior dos bairros você tem. Você pode fazer 8 pavimentos dentro do interior, que seria térreo mais 8. Então a tendência é ficar em empreendimentos menores, desde que você não tenha já um formato definido dentro daquela quadra que já diga que você pode mexer no gabarito. Então as quadras que já estão consolidadas com um percentual intenso já de empreendimentos que são altos, pode-se fazer ele com mais altura. Evidente, agora, sempre pagando outorga onerosa. Os empreendimentos que já existem não sofrem nenhum tipo de alteração. O que já foi feito, é um direito adquirido. Então seria o próximo. Seria o próximo. Quer dizer, vamos supor, no caso, nesse exemplo que a gente citou desse empreendimento ali, ele teria que com certeza provavelmente ter prédios mais baixos, teria que ter muros menores e parte desse terreno permitido à fruição pública. Exatamente. E ele, acho que seria 8, porque eu tenho a impressão que a Santo Amaro não é corredor, não é eixo, né? Então, se ela for eixo, tudo bem, poderia ter estaria livre do ponto de vista de altura. Mas eu acho que a Santo Amaro não é eixo. Agora você me pegou, não sei de cabeça. Bem, só para a gente ter uma ideia mais ou menos, né? Bom, agora, Eliane, você está trazendo detalhes tão específicos e tão pequenos, assim, particulares do projeto, que para os leigos é bem complicado a gente absorver tudo isso. Como é que a população pode descobrir se o empreendimento que ela está comprando está dentro dessa proposta do plano diretor, ou entender melhor esse plano? Onde a população e as pessoas, em geral, podem entender melhor isso? Bom, na realidade, eu acho que a população não tem que se preocupar com isso no seguinte sentido. É um bom canal, tá? Todos os programas sobre a série especial do plano diretor que você vai entender tudo. Muito mas, bem, fora isso... Na realidade, a população acaba tendo que, se o empreendimento está aprovado e ele pode ser vendido, a princípio não teria nenhuma irregularidade, né? E como os empreendimentos já existentes não têm que ser adaptados, né? Então, a princípio, não teria nenhum problema dessa natureza. Existe a lei, né, do plano diretor, enorme, né, disponível aí nos sites da prefeitura, disponível acho que na Câmara também tem, então é a legislação nova e, na realidade, o que a gente estudou com mais carinho foram essas que interferem com o mercado imobiliário, né? Existe mais coisa dentro do plano diretor, existem mais instruções, mais diretrizes que acontecem, a gente acabou se focando bem nessas que criam impacto no mercado imobiliário. Muito bem, esse documento que você tem em mãos, que é uma nota da reunião de 24 de julho de 2014 do Comitê de Mercado do Núcleo de Real Estate... que está disponível no site. Que está disponível no site, vocês todos podem baixar lá. Eu li com certa atenção, né? Até para a gente poder aqui conversar com a Eliane. E lá ele fala sobre o mercado imobiliário residencial, né? Ele coloca uma certa... luz ali, uma atenção sobre o mercado imobiliário residencial. Então eu pergunto para você, o que deverá acontecer com o mercado imobiliário residencial especificamente?
Ok, você já falou um pouquinho da outorga, Tá. dessa questão, né? Isso vai, a primeira consequência, digamos, é a ampliação dos preços, né? Mas você convive, digamos, dentro desse núcleo com empreendedores do mercado imobiliário, arquitetos. Como é que eles estão vendo, como é que eles estão já reagindo a esse... Na realidade, a grande preocupação agora é tentar reconhecer ou desenhar um formato, né, que não escape tanto do bolso do consumidor. Quer dizer, a gente percebe, a gente tem números que dizem que isso cresceu bastante, né? Então, nós estamos falando em números acima de 10%, com certeza, né? Evidente que cada região da cidade vai agir diferente, vai ter um impacto diferente, mas imaginando assim, um empreendimento que a gente produz hoje, se for produzir com esse mesmo formato, né, atentando para essas limitações do plano diretor, a gente vai ter um crescimento de preço, né? Um crescimento de preço que não vai ser desprezível. Quer dizer, é o que transforma um indivíduo em ser capaz de comprar e não ser capaz de comprar. Porque se você não consegue 10% a mais do seu financiamento, né, você já está fora, né? Então, eu acho que o primeiro fator é o preço. O segundo fator, eu acho assim, agora vai muito da capacidade aí dos arquitetos de conseguirem desenhar produtos, né? A gente já vê que tem uma limitação de áreas, quando você busca uma localização mais privilegiada, né? A gente já percebe que as áreas estão diminuindo cada vez mais, né? Porque os terrenos são muito caros, então tem que vender menos área, né? Então, com o terreno mais caro, né, e a gente já tendo que vender menos área, vai precisar se conceber um produto, né? Não sei com que formato vai ter, aí vai ficar na mão dos arquitetos aí, a criatividade deles para pensar num produto. Algumas coisas a gente consegue imaginar, assim, por exemplo, toda essa área de lazer vai sofrer diferenças. Essa coisa de condomínio clube acabou. Eu acho que dificilmente, porque na realidade você vai contar tudo isso daí como computável, né? É uma área complicada de você remunerar depois. Então, eu acho que esse desenho, né, já não vai funcionar. Quem comprou, comprou. Quem comprou, comprou. Né? Por isso que eu te falei que os usados, de repente, sobem, né? Eu acho que teve até um exagero durante um certo tempo com essas áreas de lazer, nem precisava de tudo isso, né? Então, a tendência, eu acho que é rearrumar isso, né? E ter alguma concepção atrás diferente, de repente colocar essa parte de lazer na cobertura, não sei, mas algum problema no formato, né? No Esse produto rearranjo das áreas de lazer foram mexer. Muitas vezes feito depois do prédio pronto pelo próprio condomínio, né? Que áreas de Tiraram pet shop, fora, cabeleireiro, manicure, pista de skate, exatamente, que ninguém coisas usa. absolutas. Né? Porque na realidade você vendia isso pelo número de atributos que tinha. Então, se alguém que tinha 25 era melhor do que alguém que tinha 12, entendeu? Então, mesmo que você não fosse usar a diferença, né? Os 13 ficassem com uma área absolutamente sem uso dentro do condomínio. Quer dizer, a gente viveu nos últimos anos um crescimento do mercado imobiliário, um aumento muito grande de preços, né? Eu me lembro que a gente teve várias edições do Urbanville aqui ao longo de 2013, onde nós discutimos, a bolha, vai haver bolha imobiliária, não vai haver, porque o preço aumentou muito, de repente esse negócio vai derrubar. Pelo que você está me desenhando e que vocês estão estudando aí, além desse aumento de preços que teve, da valorização, que havia dado uma estacionada agora nos últimos, você é melhor do que eu para dizer isso? No último ano, né, praticamente, de 2013 para 2014, havia dado uma estabilizada, há uma tendência agora de se retomar. E pelo jeito, tanto no imóvel novo, que vai atender essas novas regras, como no imóvel antigo, que está livre dessas regras e, portanto, pode atender a desejos do comprador. Exatamente. Então, a tendência do preço é subir, quer dizer, a gente já sabia que, por exemplo, não ia ter estouro de bolha nenhum, quer dizer, não tinha como ter esse estouro de bolha para trás, todo o crescimento de custo que teve, ou grande parte dele, não vou dizer todo, porque a gente acabou identificando uma bolinha que aconteceu há um tempo atrás, mas hoje em dia todo o crescimento de custo justifica o crescimento dos preços, ou seja, não tem nenhum crescimento desarrumado um com relação ao outro. Não tem crescimento especulativo, não? Não tem, né? O que provavelmente vai acontecer agora é essa subida, evidentemente que
deve estar combinada com alguma perda de remuneração dos empreendedores. Quer dizer, quem quiser continuar tendo o mesmo grau de atividade, a gente já sabe que ela já acalmou um pouco, né, mas vai precisar, de repente, abrir mão de um pedaço da remuneração, né, para continuar empreendendo, porque acho que não vai conseguir passar tudo isso para o consumidor. Ou seja, vão operar num padrão mais justo, né, de custo, ou seja, de repente pode não estar pagando o risco de empreender. Então, olhando para uma situação absolutamente extrema, a gente até pode dizer que vai desestimular no mercado imobiliário, né? Ainda sobre o mercado imobiliário residencial, você acredita que o miolo dos bairros tende a não ser atraente para o empreendedor imobiliário e que possa acontecer, até ao contrário, uma queda do preço dos terrenos no miolo dos bairros para se ajustar à conta do empreendedor imobiliário? Olha, eu vou te dizer uma opinião minha muito clara. Eu nunca vi preço de terreno baixar. Nunca. Não. Se não tiver procura, se não tiver uma disputa pelo valor do terreno, o grande especulador imobiliário, no meu modo de ver, que é o dono do sobradinho lá que vai vender para o empreendimento imobiliário, que é quem não baixa o preço de jeito nenhum do terreno, né? Então, esse andamento para baixo eu nunca vi acontecer, em lugar nenhum, né? Então, terreno é sempre para cima, né? Então, pode ficar estacionado um pouco mais de tempo, né? Mas agora, por exemplo, os terrenos a gente já sabe que disparou nos corredores, né? Então, já teve uma subida bastante intensa nos corredores. Dentro do miolo dos bairros, eu acho que ele vai subir com menos velocidade, porque senão realmente vai inviabilizar, né? E o empreendedor vai ter que abrir mão um pouco da sua remuneração, porque na realidade vai pagar mais caro por essa outorga onerosa, né? Porque o coeficiente de aproveitamento só pode chegar a 2, né? Então ele vai necessitar de ter uma concentração do preço do metro quadrado do terreno muito mais intensa dentro de cada unidade e ainda com a outorga onerosa. E ainda sobre essa questão do mercado imobiliário residencial, quando você conclui, né, quer dizer, deverá haver um aumento de preço dos novos lançamentos, deverá haver um aumento de preço dos imóveis já existentes, aí existe a tal das ZEIs, né, que são as zonas especial de interesse social. Me parece que a prefeitura, se ela estivesse aqui representada por mim, diria assim, tudo bem, pode aumentar o preço lá, mas eu tenho as ZEIs que atendem. Como é que você vê essa questão da relação das ZEIs com toda essa questão que a gente está discutindo aqui? Olha, eu acho que, de novo, na hora que você delimita essas ZEIs e falar que é uma região de ZEIs e não pode mudar, de novo você está interferindo com a atividade imobiliária, né? A gente tem experiências aí, até inclusive do próprio plano diretor anterior, né, que essas leis aí não funcionaram muito, né? Então agora elas aumentaram de tamanho, né? Então não sei de que jeito isso daí vai ser resolvido, porque são áreas que não obrigatoriamente elas vão conseguir atender um empreendimento viável lá dentro, né? Então, é difícil dizer como vai ser. Do mesmo Mas, por jeito exemplo, que se uma ZEI não permite que o incorporador imobiliário lá chegue lá e construa 8 vezes o coeficiente do terreno, que poderia ser um estímulo para o empreendedor. Qual é o estímulo que tem para o empreendedor investir numa ZEI? Mas na realidade o empreendedor acho que não vai investir nas ZEIs, né? O que a gente tem para trás aí do plano diretor antigo já mostrava que isso é uma relação complicada, né? Porque dentro desses empreendimentos voltados para público de baixo poder aquisitivo, a equação econômica já é mais delicada, né? Acaba funcionando muito no desenho aí do Minha Casa Minha Vida, né? Principalmente para o público de menor poder aquisitivo, né? Então, quando você entra na faixa de até 10 salários mínimos, isso daí pode viabilizar, mas menor do que isso é complicado, porque você passa a ter um problema de demanda com os preços mais altos, né? Se você não tiver uma demanda garantida, como é a demanda do Minha Casa Minha Vida nos níveis mais baixos, você não consegue colocar isso dentro do preço de forma nenhuma, né? Então, aí a limitação passa a ser maior ainda. Quer dizer, existe uma chance real das ZEIs virarem zonas para inglês ver. Bem assim, né? Eu tenho medo disso.
Vamos ver como é que se comporta esses outros empreendimentos que a gente tem aí dentro das EIs, né? Porque a gente acaba tendo problemas da seguinte ordem: se você verticaliza esse tipo de empreendimento, o pessoal não consegue depois fazer uma manutenção de elevador, nada disso, o empreendimento acaba sendo ocupado só no térreo, né? Então, esses riscos acontecem. Então, vamos ver como é que reage aquele empreendimento que está lá É difícil essa equação, né? Dá bastante difícil, né? Vamos ver esse empreendimento aí que está perto da Berrini, como é que ele acontece ao longo do tempo, para a gente ver se consegue expandir esse desenho aí para outras áreas. Muito bem. Eu tinha até uma pergunta aqui, que era por que vocês acreditam que a partir de 2016 a atividade imobiliária deverá sofrer uma redução, mas acho que ela já foi respondida ao longo do programa, né? Já ficou bem claro que, terminado esse estoque atual de projetos e terrenos aqui, o pessoal vai dar uma freada para ver como é que está o mercado, até que os arquitetos comecem as soluções, as contas comecem a fechar. Na realidade a gente já vem passando por essa freada há algum tempo, né? Que aí é um problema que não tem nada a ver com o plano diretor, a economia desaquecida, é meio natural que o mercado imobiliário retraia, né? Na realidade, as pessoas precisam de mais de 20 anos para pagar seus imóveis. Se eles começam a sentir algum tipo de instabilidade no seu emprego, eles já fogem da compra de alguma coisa dessa natureza. Então, a gente teve uma oferta que estava escoando com uma certa velocidade, e agora as empresas estão com estoque, né? Então ainda tem que desovar esses estoques, e aí, enquanto isso, vão pensar. Tem os novos empreendimentos que estão na gaveta, e aí depois disso é quebrar a cabeça para ver como equaciona com o plano diretor. Nós voltamos com a Eliane Monetti aqui no programa. Agora a Sandra vai contar para a gente quais são os resultados da nossa enquete, e a Eliane vai comentar com a gente o resultado. Lá. Olha que resultado interessante. A enquete era: o que você pensa da premissa do novo plano diretor de São Paulo de aproximar o público dos meios coletivos de transporte? 0% disseram ruim. É desnecessário cercear o direito ao uso do automóvel. 18% disseram boa, é preciso estimular o uso do transporte coletivo. E 82%, ou seja, a maioria, diz a intenção é boa, mas depende de um transporte público de melhor qualidade. Resultado interessante, hein, Eliane? O que você acha? Não, eu concordo, né? A Eliane está dentro da maioria dos 83%. Eu estou dentro da maioria, né? Eu acho até que, de repente, as coisas podiam ter andado meio ao contrário, né? Faz primeiro o transporte de boa qualidade, depois não precisa nem mexer muito no plano diretor, que naturalmente a cidade se ajusta. Mas, enfim, eu acho que... Naquilo que eu concordo, sou forçado a confessar que eu concordo com você. O mercado sempre se ajusta positivamente às boas ações dos governantes. Não, evidentemente que a gente tem que ter um plano diretor. Eu acho que quanto a isso eu não tenho a menor dúvida, né? Mas eu acho assim, a gente está faltando ainda esse pedaço do bom transporte público, porque por enquanto esse tipo de estímulo aí pode ser só para o empreendedor, né? Não para o comprador final, porque... se ele não puder ter o carro dele, como você colocou no começo, né? Não puder ter o carro dele, vai ter que usar um transporte absolutamente lotado, porque ele vai mudar de onde ele está, não tem a menor motivação para fazer isso, né? Muito bem, e Sandra também tem aqui para comentar com vocês, para compartilhar com vocês, o nosso convidado, ou nossa convidada, acho que é o nosso convidado da próxima semana. Não perca a próxima edição do Urban View, que receberá Luiz Frederico Rangel, sócio da Uniarc Arquitetura e último entrevistado da série sobre o plano diretor de São Paulo, sobre a criação de leis e desenvolvimento de projetos. Eu te aguardo na próxima quarta-feira, dia 5 de novembro, às 17 horas, aqui no Urban View e na UTV. Até lá! Muito bem, o Urban View de hoje entrevistou Eliane Monetti, pesquisadora do Núcleo de Real Estate da Escola Politécnica da USP, sobre o tema Novo Plano Diretor de São Paulo, como ele afetará a oferta de imóveis, seus preços e formatos, ao que posso dizer que esse tema foi muito bem atendido e muito bem explicado por você. Muito obrigada. Nós agradecemos sua presença. Pelo convite. Até uma próxima oportunidade. Sem dúvida. Maravilha. E nós então voltamos na quarta-feira que vem, às 17 horas, com mais uma edição ao vivo do programa Urban View, com um convidado aí que a Sandra contou para vocês. Até lá.